السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Todos os louvores são para Allah, o Senhor dos mundos, o beneficente, o misericordioso, misericordiador. Paz e bênçãos, saudações endereçamos ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sua família, aos seus companheiros e seguidores, até o dia da ressurreição. Eu tenho dois temas na cabeça. Um tema forçado pela ocasião e um que eu já vinha preparado como continuidade de um outro tema. Um tema tem a ver com a continuidade do Bayan, dos direitos da relação das nossas irmãs em casa, isto é, direito do homem e da mulher. Era este o tema especial que eu tinha hoje por abordar. Mas o outro tem a ver com o surgimento do homem, a criação do homem, por conta da polêmica levantada no livro da 7ª classe sobre a masturbação e a homossexualidade. Infelizmente chegamos a esses pontos em que os grandes valores da sociedade vão virando temas candentes na sociedade até querem ser lecionadas numa escola. Mas vou tentar, não é o meu hábito, não é comum eu misturar os temas, mas vou respeitar o pedido dos frequentadores e das pessoas que pediram que eu desse continuidade a este tema, dos direitos das mulheres, relação versus homem e mulher, não é, em casa, porque parece que muitos gostaram, não é? E quando as pessoas gostam e pedem para a gente repetir o tema ou acrescentar uma coisa, nós vamos fazê-lo. Mas vamos fazê-lo, mas também hoje o homem pode não sair muito satisfeito do tema que hoje, da abordagem de hoje. É que hoje vou pegar também nos direitos da mulher esposa no Islã. É que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa". Vamos ficar muito por aqui. É que Allah subhanahu wa ta'ala deu a responsabilidade total de uma mulher esposa ao homem. E responsabilidade quer dizer وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Quer dizer que sua esposa tem que ter alimentação sobre a sua responsabilidade, tem que ter vestuário sobre sua responsabilidade. Quer dizer que as nossas irmãs, quando casam, não podem se preocupar com comida. Não é preocupação delas procurar saber se arroz acabou ou não acabou. Não é preocupação delas ir comprar arroz, Não é preocupação delas lavar panela. Estou a falar à luz do Islã, atenção. Uma mulher muçulmana, quando casa, não é para ir cozinhar. Não. Cabe ao homem arranjar maneiras da comida estar na mesa. Cabe ao homem, não à mulher no Islã. A mulher no Islã tem muitos direitos. Um deles é não cozinhar. O segundo direito é ela não amamentar seu próprio filho. O terceiro é não varrer quintal. O quarto é nem se preocupar com arrumar a casa. São direitos dela. O quinto é não procurar comprar roupa, comprar comida para seus filhos. Tudo isto o Islã deu esta tarefa ao homem. É obrigação do homem fazer com que essas coisas aconteçam em casa. A comida estar pronta, na hora certa. Não é obrigação da mulher lavar a roupa, engomar a roupa. Também não é obrigação da mulher. Não é. Pode doer.
Pode parecer que Maulana está a falar muito hoje, mas é o nosso din, é o nosso Islã. E o Islã não podemos ficar satisfeitos quando se fala só aquela parte que nós gostamos, não é? É esta parte aqui que um pouco dói no homem, mas é uma realidade. Eu, como homem, quando caso, estou a tirar filha de dono, que comia, bebia, vestia. Essas responsabilidades o pai passa ao genro, a partir do momento em que um genro coloca-se à disposição de casar a filha. É por isso que Nabi sallallahu alaihi wasallam, nosso querido profeta Muhammad, diz o seguinte: Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Eu costumo resumir a palavra ba'a, que tem muitas traduções, em 3 partes: potencialidade, habitacionalidade, isto é, ter habitação, capacidade de ter habitação. Eu disse potencialidade, habitação e sustentabilidade. Um homem, antes de casar, tem que primeiro ter certeza se a caneta dele funciona ou não funciona. Não basta ter caneta, a caneta tem que funcionar. Se a sua caneta não funciona, então não casa filha de dono para estar na reserva. Não. 2, tem que ter certeza que tem capacidades mínimas de habitação, ter um teto para deixar a filha de dono. Mínima, não estamos falando de riqueza, condições mínimas, básicas. E ter capacidade mínima de sustentar a filha de dono. Tem que ter essas condições. Se você ainda não reúne essas condições, então não procure a filha de ninguém. Qual é o segredo? Jejua, faz jejum, até ela te dar essas condições. Logo, entende-se aqui que no Islã o homem, para casar, primeiro tem que reunir condições mínimas para sustentar a filha de dono, para que a filha do dono esteja à vontade, não seja escrava. Ora, vejamos, as pessoas entendem mal. Casam, fazem da filha de dono escrava, porque eu te casei. Não. Ninguém casa para escravatura. O Islã diz que casamos as nossas esposas para serem rainhas em casa, não para serem nossas empregadas. Agora, tudo isso que o homem tem que fazer, é responsabilidade dele. E nessas responsabilidades, de facto, se eu fizer pedido numa casa e eu aceitar casar aquela miúda, a miúda, se tiver uma boa educação, um bom comportamento, de certeza vai cuidar do seu esposo, a maneira africana, por estarmos em África, que é acordar, aquecer a água, dar banho, dar água para o marido tomar o banho, preparar um matabicho para o marido comer e ir ao serviço, engomar a roupa, deixar a roupa bem preparada, porque tem uma boa educação em casa, tem um lado humano essa miúda. Mas pode acontecer que apanhou aquela miúda que lê os seus direitos, também é normal. Ela vai chegar e dizer: papai, aqui eu não vim aqui para cozinhar, encontra alguém para cozinhar, paga alguém, é o direito dela que está a exigir. Não nega, meu irmão. Vai procurar alguém, contrata alguém para cozinhar, lavar a roupa, varrer, etc, etc. Mas depois diz: mamãe, também tenho direitos. Embora seja um só, Allah só nos deu um direito só em relação às mulheres, que é casar segunda, terceira e quarta. Isso não tem problema, mamãe. Eu vou trazer alguém que vai cuidar da casa, você senta, faz as unhas, tudo, fica no televisor, não tem problema nenhum. Então eu vou casar uma segunda que vai cuidar de mim, vai cuidar da minha roupa. Agora há um outro problema aqui no casar segunda, casar terceira, casar quarta. É que as mulheres muçulmanas pensam que o homem carece de autorização. Não, neste versículo não tem. Allah não escreveu casar primeira, casar segunda. Aliás, Allah nem fala de primeira. Não há de apanhar no Corão, não. Allah diz casa primeira, casa segunda, casa... Não, diz casa 2, ou 3, ou 4. Nunca fala de uma. Eu costumo dizer que todos que só têm uma esposa são coxos.
ainda não adquiriram o equilíbrio da vida. Para você ter o equilíbrio da vida, tem que ter duas. Porque Allah diz casa duas, não diz casa uma ou duas. Não, casa duas, ou três, ou quatro. Agora, se você é fraco, fica lá com uma, vai. Se você é fraco, vai, aguenta com uma. E há um outro problema que na sociedade globalizada, as nossas irmãs pensam que para você casar duas, três, quatro, tem que ser rico. Vai, não existe pobre igual a Sahaba. E não há, se calhar não vamos encontrar pobres igual a Sahaba. Mas todos eles eram polígamos. Sim, verdade. Na casa de Nabi ficavam muito tempo, quase um mês, só viver de água e tâmara. Mas tinham as esposas dele. Então, aqui quer dizer condições básicas respeitadas. Eu expliquei quais são as condições básicas que devem ser respeitadas. Agora, aqui era para completar aquela parte daquele baiano, que não é só o homem que tem direitos, mulheres também têm direitos, e muitos direitos. Depois de você sanar todos esses direitos da mulher na primeira esposa, aí já pode abrir a segunda janela, fazer o segundo nikah. Meus irmãos, vocês não precisam de autorização para casar segunda esposa. Não precisam. É tudo demagogia. E aquela mulher que não aceita seu esposo casar segunda, está a desobedecer a ordem de Allah. Está a desobedecer o Coran. Isto não se negocia. Não há nada para negociar. Está claro no Coran. Então, se ela é muçulmana, tem que ler o Coran e acreditar no que está no Coran. Estamos juntos, não é? Estamos juntos? Mas antes de você pedir a ela, se pergunta se você está a cumprir com o básico com ela, porque este é um outro princípio. Então, primeiro, tem que se perguntar se você está a dar no mínimo 3 refeições a ela, se ela está a dormir devidamente, tem uma cama pelo menos para dormir, tá. Tem roupa para vestir, porque se nem isso você consegue dar a ela, então você não está qualificado nem para ir para nível 2. Então, primeiro tem que avaliar os direitos que você dá à primeira. Se já consegue cumprir os direitos básicos na primeira, aí pode passar para a segunda etapa. Não se negocia. O marido decide quando quer casar, como quer casar. Isso não se negocia. E se ela quer ir embora, deixa ir embora. Aquilo está destinado a ficar consigo, vai ficar consigo. Então, se ela quer ir embora, é porque não está busy em ficar consigo. Então, se te ama, vai ficar consigo. Se não te ama, pode arrumar e ir para a casa do pai. Porque ela já não quer partilhar os bens que você tem com outra. Se calhar o problema único é esse aí. Agora, há um outro procedimento, há um outro problema. Vai, você nem com ela só não consegue satisfazer. Já quer segunda para fazer o quê? Só com uma, já toma gonozororo. Agora, quer pegar segunda para fazer o quê? Então também temos que analisar isto. Tem que olhar para o seu organismo e perguntar se seu organismo está preparado para ir para o segundo passo. Os nossos irmãos da África do Norte são homens fortes. Está vendo aquele pai ali sentado? São homens já preparados, o organismo já está preparado. Está a ver? Infelizmente, mas a maioria dos nossos irmãos de Mali, Nigéria, isso já não se fala, isso já... Eu não sei como é possível que o Ocidente tenha enganado o africano, dizer, vai, deixa a poligamia, casa com homem igual. Eu não sei como é que nós aceitamos isso. É que o africano de natureza foi de muitas mulheres. Por natureza, os reis daquela altura tinham famílias bem alargadas. O que o Islã veio fazer é só regular, não passar a 4. Mas o Ocidente fez entender o homem africano que é... Está a ver? Então, tem uma e tem 3 namoradas, tem 4 namoradas. Está a ver? Então, o Ocidente nos atrapalha. E é engraçado, há de vir daqui a alguns anos, dizer que não, mas sabe o correto, era mesmo casar em 2, 3, 4. Daqui a algum tempo há de vir dizer isso. Bem, nós temos a melhor cultura, que é a cultura divina, casar muitas. Não há de apanhar nenhum profeta que casou uma esposa, não há de apanhar.
que casou uma. Não dá apanhar. Procura saber quantas Salomão casou, quantas David casou, quantos Moisés. Todos os mensageiros eram polígamos. Agora eu pergunto, que cultura é essa que a sociedade hoje em dia está a tomar? Consequência, temos muitas irmãs nossas que não têm esposos. O dia também não aceita experimento. Está a ver? Então, este era uma particularidade de continuidade. Agora, já estou a entrar no tema do livro da 7ª classe, que é masturbação e homossexualidade. Bem, há um amigo meu que sempre me provocava sobre masturbação. E hoje deve estar a pensar que é hoje que o Molana vai me responder. Enfim, começando com a homossexualidade, o povo de Lut, alayhi salatu wassalam, foi amaldiçoado pela prática da homossexualidade. Allah mandou uma chuva de pedras. Eles foram soterrados, chuva de pedras, todo o povo foi destruído. Eu conheço a história, Sodoma, sei lá, por aí. Não tem nada a ver com direitos humanos. Não tem nada a ver com direitos. Isso não se trata de direitos humanos. É uma prática nociva para a sociedade. Não interessa se vem do Ocidente ou não. Mas esta prática é nociva. É um atentado às boas práticas da humanidade. Que esteja bem claro isso. Estado nenhum deve ser forçado a assumir isso. Há que dar os parabéns ao Ministério da Educação por ter recuado desta decisão macabra. Esta é a pior decisão que este governo podia tomar. Colocar aquela aula aos nossos petizes de 10, 11 anos de idade. Era um atentado grande e grave. Nunca, mesmo que tivessem que colocar aquela matéria algum dia na vida, pelo menos para a classe da 12ª, que são pessoas já racionais. Não para uma criança de 10 anos vir lhe explicar sobre homossexualidade, vir lhe explicar sobre masturbação. O que entende uma criança de 10 anos? Isso ainda só imita só. Essas classes é para colocar só, armazenar conhecimento meramente. Para a criança nem sabe o que está a gravar, para começar. Nem sabe o que está a gravar. Então, com aquelas matérias, até só dizer que os professores não devem lecionar não era suficiente. Deviam paralisar esses livros e produzirem livros sem aquela página. Aquilo é um atentado aos bons modos e vivendos da nossa sociedade. Nós temos um país religioso. Este país é constituído maioritariamente por pessoas que rezam, em que maior parte, no último censo, a maior parte da população é cristã, seguida de muçulmanos. Então não podemos nós aqui permitir com que venham certos ensinamentos sem escutar os líderes religiosos. Não pode, de maneira alguma. Não pode ser aprovada uma lei sem ouvir primeiro, olhar para primeiro a nossa cultura. Será que essa lei não é uma afronta à nossa própria cultura? Porque muita coisa que vem de... Moçambique ficou 500 anos a ser colonizados. Aquela gente lá já era independente. Já haviam vivido revoluções atrás de revoluções. Não nos tragam problemas que eles enfrentaram lá na Europa para se considerarem tais civilizados hoje. Nos trazer esses problemas para a África. Não, nós não queremos. África para africanos, a cultura africana, a moda africana, e que as leis venham se assentam respeitando as nossas culturas, respeitando as religiões que existem em África. Se eles não rezam, o problema é deles. Se eles não têm Deus, o problema é deles. Se calhar seja por isso que Deus não deu a eles nenhum recurso. Por isso que os recursos estão aqui em África. Porque eles não reconhecem a Deus. Como é que Deus vai dar riquezas a eles? É por isso que vem pilhar cá em África. Então é o momento do africano acordar e entender bem as coisas. Aqui, o homossexualismo nunca deve ser tolerado ou respeitado.
Não estamos a incitar a violência, não estamos a dizer que se você apanhar um homossexual na rua é para discutir com ele. Não discuta com ele, é a opção dele. Mas não podemos permitir que o governo imponha que o homossexualismo ensine-se na escola. Isso não podemos permitir. Quem optar a ser homossexualista é problema dele, é escolha dele. Ele e Allah vão se responder perante Deus, vai saber o que responder. Mas a outra coisa é termos políticas para nós permitirmos que as nossas crianças sejam homossexuais. E o mais grave ainda é a expressão usada no livro, no texto. Diz que as crianças não vão à homossexualidade devido ao comportamento brutal dos pais. Haja respeito para com os pais. Um pai é bruto porque chama a razão o seu filho. Que falta de respeito é essa com a sociedade? Não se pode permitir de maneira alguma. Não pode. Então nós não somos brutos e vamos continuar a dizer não à homossexualidade, porque nós não queremos que Moçambique vire Sodoma. Não queremos. Não queremos. As histórias já estão lá, temos que ler. Isso não tem diferença com dizer o homem vem do macaco. Nós ainda ensinamos na história, aprendemos e ainda continua lá. Eu não vim do macaco. Talvez as pessoas escreveram aqueles livros tenham vindo do macaco. Eu vim do Adão. Todos nós viemos do Adão. E todo religioso acredita que vem do Adão. Talvez os cientistas, historiadores, vêm do macaco. E aqueles que aprovam aquelas políticas também vêm do macaco. São macacos também eles. Nós não somos macacos. Somos seres humanos e saímos dos seres humanos iguais. Allah subhanahu wa ta'ala diz que que eu criei vocês através de uma única alma, que é Adam alayhi salatu wassalam. Tanto muçulmano, tanto cristão, tanto judeu acredita que o homem saiu do Adão e da Eva. Nós somos frutos das crianças feitas pelo Adão e pela Eva. Não se negocia isso. E nunca vai se negociar. Cristãos, judeus, muçulmanos estão de mãos dadas para defender isso. Mas é para o bem do nosso território. Para Deus não zangar com o nosso Moçambique, não zangar com a África, fazer o que fez em Sodoma. Nós não queremos que aconteça aqui. Então nós não queremos trovoadas de qualquer maneira, tremores de terra de qualquer maneira. Nós não queremos. Queremos continuar na proteção de Deus. Este Covid que está dizimado lá na Europa, não é porque nós temos bons hospitais, não é porque somos mais civilizados. Não. É porque Deus gosta da África. Só isso só. Deus gosta da África. Porque se não gostasse de África, nossos hospitais são uma lástima em África. É por isso que quando é emergência, corre para a África Sul e vai morrer lá mesmo. Porque nós ainda não temos. Eu disse, nós fomos colonizados há 500 anos. Saímos da independência, entramos numa guerra civil de 16 anos. Quer dizer, a África ainda nem é independente. Criaram os fundos monetários internacionais para nos endividar ainda mais, continuarmos dependentes. Então, a África independente nem é ainda, julgamos sermos independentes. Um dia pode vir, sei lá, um país nos arrancar tudo isso, dizer temos dívidas com eles, não é? Então, há uma necessidade de encontrarmos maneiras de defender as nossas culturas. Inshallah. Então, nas nossas casas, vamos continuar a aconselhar os nossos filhos não a homossexualidade. Masturbação, e esse é outro problema. A masturbação, meus irmãos, não vou falar cientificamente. Há um imam, eu não gostaria até de invocar aqui, que dizia o seguinte, que se um ser humano teme cair no adultério, numa situação extrema, pode ele masturbar-se o suficiente para controlar o seu organismo. Entendemos, não é? Eu não vou repetir muito esta parte, mas porque o meu amigo me insistia muito a responder, mas já respondi. É off, depois posso detalhar. Mas é um caso extremo. Você jejuou, mesmo jejuando, a água está a incomodar. Então você sabe que a babai aqui pode acabar fazendo ziná. Então nessa circunstância, porque você ainda não está preparado para casamento, e mesmo jejuando, o pau ainda te incomoda,
então aí pode usar a manipular a sua mão. É a única situação. Não é? Eu costumo dizer acabar sabão na casa de banho. Então aí pode acabar sabão na casa de banho. Mas não é saudável. Não é. Isso é outro. Tem que ficar bem claro. Saudável não é. O outro assunto que está a levantar muita polêmica também, esta coisa ali diziam para evitar gravidezes. Bem, no tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainda era da escravatura. O Islã veio muito, foi uma das religiões que lutou quase para abolir a escravatura. Mas quando o Nabi chegou, havia a prática da escravatura. E o que é que os sahabas faziam? Quando fossem à cama com uma escrava, eles ejaculavam fora. São homens fortes. Já hoje em dia ninguém consegue isso. Os que são fortes na cama sabem bem, aquela hora quando chega é hora para apertar mais, não é hora para largar. Mas os sahabas eram tão fortes, quando chegava aquela hora, saía e regava fora. Então o hadith até é claro, diz que nós fazíamos assim, nós ejaculávamos fora quando o Corão ainda era revelado. Isto é, nunca houve proibição quanto a isso. Mas houve um comentário de Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando procurou saber por que vocês fazem isso. Disse, olha, nós fazemos isso para evitar ter filho com as nossas escravas. Disse, olha, vocês até podem fazer isso, mas o que Allah tiver destinado a acontecer, vai acontecer. Se está destinado você ter filha com aquela mulher naquela situação, mesmo com preservativo, mesmo com aquelas, como chamam, anticonceptivos, você há de ter filho. E já tivemos vários incidentes de pessoas que estavam a fazer planeamento familiar e engravidaram. Isso é o destino de Allah. O que estiver escrito vai acontecer, seja por 10 preservativos, seja por 1000 anticonceptivos. Se o destino é você engravidar, vai engravidar. Então, quanto a planeamento familiar, de facto, haviam certas metodologias que eram usadas. Uma era esta, era ejacular fora. Mas não é só um jovem que não é casado, quer usar preservativo. Preservativo, se quer usar, usa com sua esposa em casa. Usa com sua esposa em casa. Mas eu pergunto, se você já tem sua esposa, quer usar borracha para quê? A menos que ela esteja doente, esteja a correr algum risco de vida. Se ela está a correr risco de vida e o médico já avaliou, disse para se ela engravidar, há risco dos dois irem embora. E é um risco. Está tudo avaliado, documentado, há certeza. Aí até pode usar o planeamento familiar, pode usar esses outros, mas com sua esposa em casa. Estamos juntos? Estamos juntos? E o homem muçulmano é rico, porque não casa uma só, casa uma, duas, três, até 4. Então também não pode ser problema. Para terminar, o Islã não é a favor de casamentos prematuros. Não é. Pessoas ficam aqui tentam falar muito, isso não é. Tanto que o Islã até diz, há uma regra muito conhecida no Islã. Se por alguma razão um pai fez casar uma filha à força e esta filha atingiu a puberdade, e a filha disser a um juiz islâmico que eu não casei de livre e espontânea vontade, aquele juiz tem a obrigação de desfazer aquele casamento. É por isso também que o Islã condiciona com que esta miúda seja questionada se é de livre e espontânea vontade de casar. Logo que diz não, o imã não pode dar mais nenhum passo. Então é necessária a vontade da miúda. Então, temos que começar em algum momento a entender as mudanças da sociedade. Temos que olhar para as nossas escrituras, também olhar para aquilo que é possível. Estamos juntos, inshallah.